Minha história começa pelo fim. O esquecimento como barco à deriva. Os pensamentos, os meus e os dela, que se confundem e navegam. Quando soube da morte dele, minha avó teve a certeza de que as borboletas podem parar de voar em pleno voo e ela sozinha pousava sem respiro numa pétala. Aqui, volto alguns anos, entre um tempo em que eu ainda não existia e um espaço habitado pela mente de minha avó, que volta e se fixa no passado como presente. Não sei se os olhos são meus ou dela, ou de uma mistura que vejo ao me olhar por detrás do espelho. Olho sorrateiro pela janela azul cor de céu. Uma casinha de amarelo desbotado em um bairro rural muito pequeno, cultivador de café, onde o destino das mulheres estava em jornadas múltiplas de trabalho. Além do plantio e lida com a lavoura, o cuidado com o marido, os filhos e a casa. Por essa época, um rapaz muito bonito e charmoso procurou meu pai. E não é que me pediu em casamento, ou melhor, para namorar. Nos anos 40 do século passado, vejam só, era assim que se fazia. Eu gostava muito dele, mas meu pai, autoritário e defensor da família, disse que não. O tal pretendente era libertino demais. Sabe por quê? Era locutor de rádio e morava na cidade, local impróprio para uma menina da roça. Casei-me aos 17 anos e fui construir a vida em família. Logo vieram os filhos. Será que a minha avó não queria ter filhos? Como pensar em não ser mãe? O primeiro, um menino. O segundo, uma menina. Eu nunca quis ter uma filha mulher. Eu sempre soube o que custa ser mulher nesse lugar. Labuta, suor, roça, dormir pra acordar de manhã e começar tudo de novo. Meu marido, também exausto, de um dia inteiro no sol escaldante, chegava em casa e a mulher, também exausta, tinha que preparar comida, cuidar da casa, da roupa dos filhos e aguentar o fedor de marido que se banhava uma vez por semana.
noite, deitada na cama, pensava se minha vida teria sido diferente com o rapaz do cavalo e do aceno feito brisa. E ao pensar nisso, um castelo ingênuo se desmoronava com suas paredes de carinho, seu teto de afetos, suas janelas de cuidado, ilusões que nos contam os contos de fadas e nos fazem acreditar que algum encanto fará mudar inesperadamente tudo. Lá no mais fundo, ela sempre soube que tudo isso era uma mentira, que ela não teria nem com seus pais. Cuidavam da gente como gado no pasto, com gritos, murros e pontapés. Meu marido nunca me bateu, mas o desprezo, a falta de atenção e de serventia sexual também agridem e criam feridas que não se curam. Me procurava poucas vezes e quando ele queria, me sentia como uma peneira que separa o grão de café da sujeira. Alô? Mãe? Tô a caminho, mãe. Sim, eu chego de manhãzinha. Eu tô levando o espelho e o gravador. Tá. Quê? Alô? Ô vó, quase ninguém gostava de você. Você brigava com todo mundo. Talvez fosse seu jeito de pedir ajuda. Ou de viver a vida que tanto queria. Mas eu nunca fui mulher de ficar por baixo e me sentir inferiorizada. Eu lutei como pude. E por esse tempo, o irmão do meu marido começou a frequentar nossa casa. Ele era casado e morava na cidade. Mas tinha negócios no sítio. Era um homem charmoso, mulherengo. Como dizem, eu também sabia. Mas não pude deixar de ficar completamente seduzida por tudo que ele falava, por me olhar nos olhos, por me ver, por compartilhar comigo de coisas que outros nunca fariam. Foi amor à primeira vista, né, Lu? Você se apaixonou desde a primeira vez que o viu no seu casamento, não é? Me conta. Foi um amor de mais de 50 anos.
nessa altura, minha mente, por causa do Alzheimer, lembra de fatos que ela mesma escolhe. Foram anos vividos para esse amor que briguei com o mundo pela minha situação, que maltratei, feri principalmente a minha filha, acusada de filha daquela lá, onde os pais das suas amigas não queriam que suas filhas convivessem com a mãe puta, adúltera, vagabunda. Dói, hein? Como é fácil julgar a vida do outro, mas eu não queria saber de nada. No meu mais profundo egoísmo, só desejava viver aquele amor, aquilo que eu sentia com tanta força e desejo. Nunca ninguém teve a confirmação de nada. Nunca ninguém viu nada. Nem eu mesma posso garantir que vivi tudo aquilo durante todos os anos, décadas, com meu Fusca meia-meia, para cima e para baixo, em busca do que acreditava, do que me deixava viva. Alô? 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 Como assim? Só amanhã? Não tem como. Eu tô aqui. Eu preciso do reboque agora. Alô? Alô? Porra. Alô? Alô? Caralho. Ao saber da sua morte, me senti como se morresse também. Talvez tenha sido a única pessoa com a qual consegui ser eu mesma. Me dei esse presente, afinal, sabendo que colheria muito desprezo, mas quer saber que se foram todos. Já não ando. E quem cuida de mim é o meu marido e a filha que tanto desprezei. Obrigação dela, como mulher e filha. No meu mundo secreto, onde crio minha própria história, todos revivem e morrem a todo momento. Meu marido, por sua vez, é o próprio esquecimento e disso faz agressão, ameaçando-me, xingando-me, como que me dissesse, olha, eu sei tudo o que você fez, agora me aguenta. Me vejo pelos olhos dela, enquanto minha mãe a penteia e passa creme em seu rosto enrugado.
senhora!